Bom dia, amada igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Só um detalhe no seu boletim. Você está vendo aí o nosso editorial. Ele está abordando aí um tema que começa agora em junho, que é o tema do DIP 2017, que é Dia da Igreja Perseguida, né? Esse momento de junho é um tempo que nós, como Igreja Batista, né, temos orado, né, por esse momento das igrejas que são perseguidas pelo mundo inteiro, né? E eu peço a oração dos irmãos. Esse ano o foco está sendo a África, né, por conta de algumas questões que vêm acontecendo de forma mais aguda. E à noite a gente vai ter a oportunidade de ver um vídeo, né, só para os irmãos terem uma ideia um pouco mais clara, né, para a gente mensurar um pouco melhor a questão da perseguição, a questão do whey, né, que hoje tem assolado o mundo, né, como foi visto agora, hoje não, foi de madrugada, né, 1h pouca da manhã na Inglaterra, houve esse ataque, e nós sabemos que isso tem entristecido o coração de Deus, né? Isso tem preocupado nações e mais nações. Então, o DIP, ele tem esse propósito de estarmos orando por pessoas que nós não conhecemos e talvez nunca venhamos a conhecer, né? Alguns continentes, alguns países desses continentes que passam por esse tipo de perseguição, risco de morte constante, cristãos que são mortos, são enforcados, né, são enterrados vivos, enfim, coisas que a gente nem consegue imaginar. Alguns irmãos nossos, né, em vários países, né, desse mundo do Senhor têm passado por isso. Então, orem, né, o tempo não cabe estarmos abordando um pouco melhor isso, mas já olhem aí o boletim com um pouco mais de atenção para esse momento. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías. Isaías, capítulo 53. Achamos? Isaías está lá no Antigo Testamento, também conhecido como o Quinto Evangelho, né? Por ser um dos livros que mais aborda a figura de Cristo, principalmente esse texto que nós vamos ler agora no capítulo 53. Estamos juntos? Eu vou ler e os irmãos me acompanhem aí na sua versão. Diz assim, o livro de Isaías: Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seu ferimento fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte.
embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo ficará, e muitos o levará sobre si as maldades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos. Porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que constantemente nos traz ao coração a tua verdade escrita, revelada, como essa, ó Deus, escrita em Isaías, nos falando desse momento em que o Senhor traz ao conhecimento do teu profeta e ao nosso, o como a cruz seria para cada um de nós. E como seria aquele que deu a sua vida para que hoje nós estivéssemos aqui. Abençoa-nos, ó Deus, é o que te pedimos em nome do teu Filho amado. Amém. Isaías escreve esse capítulo 53 de uma forma que nos revela perfeitamente a figura de Jesus Cristo. E ele nos faz algumas afirmações, não só ele está trazendo essa profecia, falando, mas ele nos traz algumas informações bem interessantes sobre a cruz de Cristo. Afirmações que não deixam a menor sombra de dúvida do que estava por vir. Não deixa a menor sombra de dúvidas, principalmente do amor de Deus. Se existe alguma dúvida no coração de algum crente com relação ao amor de Deus, você pode abrir a palavra e começa a ler Isaías, esse capítulo 53, e aqui vai estar esmiuçado, até podendo ser mensurado, esse amor de Deus, a forma que Deus nos amou. E essa verdade, ela é exposta depois, no decorrer da história, pelos outros profetas, como também pelos outros discípulos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai nos escrever que Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Muito antes de eu e você nascermos, Deus já tinha estabelecido a cruz. Deus já tinha planejado, Ele já estava planejando a cruz, a nossa salvação. Então Deus, Isaías está mostrando aqui que a cruz já estava nos planos de Deus. Desde a eternidade, foi pela vontade dEle, foi pela permissão dEle. Quando nós olhamos o versículo 10 de Isaías 53, contudo foi da vontade do Senhor castigá-lo, esmagá-lo. E João vai escrever no seu evangelho e dizer que Cristo veio e fez muitas maravilhas. Jesus patrocinou milagres que o próprio João, no capítulo 21, vai dizer que foram tantos, foram muitos, e que se fossem escritos um a um, o mundo seria uma estante pequena para caber os livros, aonde todos os milagres, aonde todos os movimentos teofânicos de Jesus, não caberia livros, não caberia em hipótese alguma. Mas, apesar de todas as maravilhas que foram feitas e que não foram escritas, a maioria, a verdade é que Jesus veio para morrer. Jesus, ele veio para ser morto. Apesar de toda alegria, apesar de toda esperança, apesar de todas as maravilhas que se experimentou no Novo Testamento, a grande verdade, e difícil de ser entendida durante algum momento pelos seus próprios discípulos, é que ele veio para morrer. Ele nasceu para
substituir a mim e a você. Numa linguagem meio que econômica, ele nasceu para ser seu fiador e ficar com prejuízo. Ele veio para isso. O amor de Deus, né, por você, por mim, e ainda pelo meu filho e pelos filhos dos meus filhos, e pelos seus também, sempre foi eterno. Sempre foi eterno. Por isso ele sempre está caminhando na sua direção. Todo momento, sempre patrocinando o renovo, a cura, o cuidado. E a causa desse amor não é justificada em nenhum outro lugar a não ser no próprio Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. É um atributo inato dele. E ele, Deus, não usou nenhuma coisa muito bonita, nenhuma coisa muito colorida, nenhuma coisa chamativa para demonstrar esse amor, nenhum tipo de teofania, nada do gênero que chamasse a atenção ou que espantasse para esse amor, porque a única forma que ele achou e entendeu que seria necessária para mostrar esse amor foi na cruz. O pior símbolo dentro do contexto romano, dentro da cultura romana, ele escolheu esse símbolo para demonstrar o seu amor, para colocar tudo de melhor que ele tinha, para colocar tudo que ele era, foi na cruz, foi colocando o seu filho. Isaías mostra que a cruz de Cristo foi um gesto, talvez a palavra profunda seja muito pequena, não dá para mensurar, mas o grau desse sacrifício é mostrado por Isaías, na descrição que Isaías faz de todo esse momento, que ainda está por vir. Isaías mostra um Deus que deixa a sua glória, que deixa o seu trono, que se esvazia, que torna-se homem, que torna-se servo, um homem que se dá a ser perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz, chicoteado, sendo Deus, ainda assim ele se faz homem. Sendo o Senhor dos senhores, ele se coloca como servo. Ele sendo o santo, se faz pecador por mim e por você. Sendo bendito, ele se torna maldição, como diz o apóstolo Paulo. Sendo o autor e consumador da vida, ele se torna alguém que dá a sua vida. Isso é extraordinário. E é isso que nós precisamos entender. Mas Isaías nos responde, se nós pudéssemos fazer a ele, mas o texto nos permite conjecturar e fazer essas perguntas, mas ele responde 4 perguntas sobre esse momento de Jesus, sobre esse momento da cruz, que é motivo muitas vezes de perguntas que talvez você já tenha ouvido e talvez perguntas feitas a você mesmo. Talvez algum amigo já tenha perguntado isso a você, ou talvez você já tenha ouvido alguém perguntar a outra pessoa. E de repente você ficou até curioso para saber qual era a resposta. Mas uma das perguntas que podemos fazer e que é feita constantemente é: quem levou Jesus à cruz? Isso já foi motivo de discussão, motivo de polêmica. E é interessante, quando fazemos essa pergunta, nós nos lembramos de uma situação ocorrida quando Mel Gibson lançou o seu filme A Paixão de Cristo. Quantos viram esse filme? Né? Alguns viram o começo, e quando Jesus começou a entrar nesse momento de sofrimento, saíram dentro do cinema, né? Não aguentaram, né, o momento. E, na verdade,
A grande questão é que, diante dessa pergunta, quem levou Jesus à cruz, existe uma resposta. Porque a morte de Cristo, em nenhum momento, ela foi determinada por circunstâncias ou por fatores de circunstâncias aonde Jesus estava. Não foi. Quando Mel Gibson lançou esse filme, criou-se uma grande polêmica na época, porque muitos não gostaram, criticaram, o próprio Mel Gibson aqui como diretor, dizendo que esse filme que ele estava colocando, aí criando, iria suscitar um preconceito, iria suscitar uma hostilidade contra o povo judeu, principalmente a questão religiosa, ao que os jornais, na época, chamaram do surgimento, do reavivamento do antissemitismo. Já ouviram essa palavra? Que é justamente todo esse processo de preconceito e hostilidade contra o judeu. Porque pensava-se, então, que o filme mostrava era que os judeus haviam pedido a condenação de Jesus. Isso criou uma polêmica, um certo incômodo. Mas, queridos, a grande questão e a resposta é que Cristo não foi morto por nenhuma razão daquela circunstância. Jesus não foi morto por causa dos sacerdotes que o prenderam no jardim do Getsêmani. Não foi por causa dos sinédrios que o sentenciam e o enviam para Pilatos. Não foi por causa disso. Não foi por conta dos judeus que o acusaram. Não foi porque Judas o traiu, não foi porque Pedro o negou. As respostas são procuradas, mas nada disso justifica, essas explicações circunstanciais não se explicam. Não foi pelo gosto do romano que o quis pegar e colocar na cruz. Então, quem levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz? Olhe para o seu lado aí. Quem é que você está vendo do seu lado? Quem é que você está vendo na sua frente? Foram os nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Lá no versículo 4 de Isaías, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si a minha enfermidade. O texto diz aí a nossa, mas você pode dizer que ele tomou sobre si a minha enfermidade. Ele tomou sobre si as minhas dores. Foram minhas. Isaías responde essa pergunta dizendo que os pecados que levou, a razão de Jesus ter ido à cruz, o que levou foram os nossos pecados. Versículo 5 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, que ele foi moído. Versículo 12 ele repete, ele levou sobre si o pecado de muitos que estão aqui essa manhã. O que matou Jesus não foram os açoites, não foi a lança do soldado, não foi o sofrimento da cruz, fui eu e você. Pura e simplesmente, foram os nossos pecados. Na cruz, ele bebe o cálice que nós deveríamos beber. Na cruz ele experimenta a dor que nós deveríamos experimentar. Na cruz ele é feito pecador por nós. Ele foi feito pecador por mim na cruz. Ele era o meu substituto. Ele foi o meu substituto. Ele foi o nosso fiador. Não é isso que acontece? O fiador, quando não resolve o problema, ou o sacado, quando não paga a sua dívida, tem um fiador. Deus deu o seu filho como meu fiador, para que ele pudesse pagar a minha dívida, pudesse dar a sua vida pela minha vida. Foi o meu pecado? Foi.
Mas Isaías também me diz que quem levou Jesus à cruz foi o seu pai. O seu pai. O versículo 6 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus consentiu, Deus o levou. O versículo 10 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo. Não deve ser fácil. Pais, levantem suas mãos aí. Quantos pais temos aqui? É duro dar uma chinelada no filho, né? É duro dizer não ao filho. Mesmo quando você tem que dizer não. Então, experimente pensar um pouco no que Deus queria fazer por você, entregando o seu filho. Dando o seu filho. Agradou a esse pai, moeu o seu filho, para que hoje você pudesse estar aqui. Para que você pudesse ter esperança. Para que você pudesse ter uma vida eterna. Jesus não foi à cruz porque os seus próprios irmãos, o povo judeu, gritaram: crucificam, crucificam. Não. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes planejaram tudo isso. Não. Ele foi à cruz porque Deus o entregou. Deus o entregou. Mas Isaías também diz que Jesus foi para a cruz voluntariamente. Voluntariamente. O versículo 4 identifica isso quando diz: certamente ele tomou sobre si a minha enfermidade. Ele apanhou. Ele puxou para si. O versículo 10 diz: quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus entregou-se. Jesus deu a sua alma pelo seu pecado. O versículo 11, olhando aí, você vai ver que ele diz: o seu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O seu servo, o Senhor Jesus, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. Ele quis isso. Ele se deu para isso. Uma outra pergunta que podemos fazer no texto de Isaías: que tipo de sofrimento Jesus suportou? Como é que era? Ele sendo Deus, será que ele sofreu tanto assim? Será que ele foi rasgado, foi moído, mas ele não sentiu nada? Aquele sangue corria porque era um corpo físico? Isaías nos diz que Jesus suportou um sofrimento em todos os aspectos, em todos os graus, em todas as áreas da sua vida. Sofrimento que, com certeza, nenhum de nós o suportaríamos em escala nenhuma. Porque Jesus sofreu moralmente, fisicamente e espiritualmente. Seu sofrimento ele foi, Isaías vai dizer lá no versículo 3, que é algo repulsivo, algo que dá nojo. Jesus se propôs a isso por sua causa. O versículo 3 diz: ao vê-lo, os homens escondem o seu rosto. Havia vergonha em se olhar para Jesus, havia nojo em se olhar para Jesus. O sofrimento moral. O sofrimento dele não produziu nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de compaixão nos outros. Ninguém se compadeceu ao ver Jesus. Enquanto no cinema muitos não aguentaram ver, muitos choraram, Isaías vai nos dizer que dele não fizemos caso. Não estava nem aí. Nem era com eles.
foi a maior experiência de sofrimento que um homem pode ter. Isaías diz que ele foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus soube o que era isso. Ele passou também ele suportou o sofrimento da rejeição, porque Isaías diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, ele foi rejeitado pela própria multidão, que uma hora estava correndo atrás dele por causa dos milagres, a mesma multidão que experimentou provavelmente dos pães, que experimentou provavelmente dos peixes, que experimentou muitas vezes das alegrias de ver as pessoas sendo curadas, agora estava gritando: crucificam, crucificam. E às vezes, quando algumas coisas não dão certo na nossa vida, a gente diz: onde é que está Deus? Saiba que não é a mesma coisa de estar dizendo crucificam. Crucifica porque Ele não é quem diz ser, porque não fez o que me prometeu que faria. Ele foi rejeitado por essa multidão e gritava agora a todo fôlego: crucificam. E tinham tanta certeza dessa crucificação que diziam que cai o seu sangue sobre nós, não tem problema. Não tem problema. Os romanos o rejeitaram. As autoridades romanas o rejeitaram. A questão, o desejo era matá-los. Herodes quis matá-lo enquanto ainda ele usava fraldas. Se é que naquele tempo pode dizer que usava fraldas, né? Devia ter algum tipo de fralda. Desde a sua meninice, Pilatos o entrega para ser crucificado. Lava as mãos. O outro Herodes, Antipas, o que é que ele faz? Escarnece. Os religiosos do seu povo o rejeitaram. E o interessante, em um determinado momento, pensem aqui você, pai, ele foi rejeitado pelo seu próprio pai. Um momento, uma fração de tempo que foi necessária, o seu pai o abandona para completar a missão. Foi necessário. Nós pais às vezes passamos por isso, temos que fazer algumas coisas difíceis de ser entendida por outros que estão longe do contexto. Mas Deus fez isso. Quando Deus lança sobre ele as nossas iniquidades, quando Deus o torna pecador como nós, nesse momento, o texto vai nos dizer no grito de Jesus que há o sofrimento, que há o desamparo. O grito de Jesus é de desamparo: Eli, 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 sabachthani. Meu Deus, Deus meu, por que o Senhor me desampara? Me desamparaste? E muitas vezes ele ainda continua sendo rejeitado, até hoje. Porque todas as vezes que nós optamos pelos nossos pecados, nós o estamos rejeitando. Todas as vezes que nós desobedecemos, todas as vezes que nós ficamos indiferentes às verdades e aos princípios da palavra, nós o estamos rejeitando. Sofrimento físico nem se fala, de corte, de acelerações, furos, rasgos, ossos quebrados e tudo mais que passa pela sua cabeça, exercido por força de soldados com instrumentos perfeitamente feitos para esse tipo de coisa, para machucar, para quebrar, para cortar. Provavelmente nenhuma plástica iria recondicionar o estado físico em que Jesus foi deixado.
E a terceira pergunta é que como Jesus reagiu diante disso tudo? Como é que Jesus reagiu a isso? Como é que ele viu isso? Como é que o sofrimento, como é que ele sentiu isso? Simples. Ele simplesmente se entregou. Simplesmente se entregou como um sacrifício. Uma das lições talvez mais difíceis de ser aprendida no discipulado de Jesus, porque é o exemplo que ele deixa, de doar-se, de se entregar como um sacrifício. Paulo diz isso em Romanos 12, que agora o que Deus quer é o sacrifício vivo. É o meu sacrifício, é a sua vida, é a minha vida, agora sobre o altar de Deus. E é Jesus quem dá esse exemplo quando ele se entrega como um sacrifício. A morte de Cristo, ela é estudada e ela é comunicada como uma morte substitutiva. Ela substituiu. Ele foi à cruz porque saiu o pastor Vilmar e entrou Jesus. Eu fui substituído, você foi substituído. Eu e você que devíamos ter suportado os açoites, nós que devíamos ter carregado a cruz, Jesus tomou isso, ganhou isso para si. E é João quem diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, não digo o pecado do mundo, pode dizer, que tira o meu pecado. Ele tira o meu pecado. E ele continua tirando ainda o meu pecado. Ele continua ainda tirando o meu pecado. Isaías vai dizer que ele foi tirado da terra dos viventes por causa das transgressões, da transgressão do seu povo. Ele foi tirado. Ele não abriu a boca, ele não reclamou, ele não pediu vingança. Imagine você nessa situação. Por muito menos, nós já dissemos coisas piores. Sim ou não? Cuidado que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, viu, gente? Por muito menos, nós gritamos, nós reclamamos, nós xingamos. Mas Isaías diz o seguinte: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Versículo 7. Ele se entrega. É uma entrega voluntária. Ele não se rebela, ele não julga, ele não espanca, ele não reage, ele não brada em nenhum momento por vingança. Eu estava vendo um filme que passou essa semana, acho que é uma das versões do filme Ben-Hur, né? Na verdade, o personagem se chamava Judá de Ben-Hur, né? Uma coisa assim. Era uma família judaica que foi destroçada e só ele. E um irmão que passa, eu peguei no meio, peguei o bonde andando, e ele se torna um oficial romano, o irmão dele. E o outro passa 5 anos num porão de um navio como escravo. E uma das cenas muito interessante, porque o filme mostra a crucificação de Jesus, mostra Jesus andando pela cidade. Na verdade, a família de Ben-Hur tinha conhecido a Jesus, e no momento está um governador, acho que estava com esse irmão que serve ao exército romano, e Jesus está pregando o evangelho. E esse governador diz o seguinte: a ideia, eu não ouvi muito bem, mas a ideia era essa, que aquele homem iria trazer problemas por conta de estar pregando a paz. Está trazendo esse tipo de mansidão para um meio de uma cidade romana. E há essa linha de raciocínio que diz que o Império Romano caiu por causa de Jesus.
Eu cheguei a ouvir isso dentro de uma classe de pedagogia. Do tamanho que era a sua passividade para esse momento da cruz. Jesus ora pelos seus carrascos. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos seus transgressores intercedeu. Como é a cruz para você? O que significa a cruz para você? Esse é um momento em que nós paramos para, em memória, agradecer a Deus pela salvação. Mas é necessário pensar que a sua salvação ela é fruto da cruz. E você precisa conhecê-la muito bem. Você precisa, de fato, saber o que ela traz em todo o seu significado. Como você a vê, como você a tem e como você a usa. É a máxima do apóstolo Paulo. Eu prego o evangelho da cruz. Porque Paulo vivia o cristianismo da cruz. Então, que essa manhã, querido, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que ressurgiu e ele está vivo, e essa manhã você é convidado para esse momento de ceia, para você lembrar do valor disso tudo, da importância disso tudo, e se de fato você está vivendo segundo a cruz de Cristo. Se de fato você entendeu todo esse movimento de remissão da sua vida. Se as pessoas de fato conhecem a cruz como você conhece. E se você conhece, como então essas pessoas sabem sobre a cruz? Então, nesse momento, querido, eu quero convidar você a celebrar agora a ceia, nesse momento, e lembrar-se de tudo que Deus fez com Jesus na cruz, porque foi por você. E o mais importante e o mais precioso que você precisa saber é que houve uma razão e houve uma recompensa. Você sabe qual foi a recompensa? Foi você e eu. A recompensa de todo esse momento, de todo esse sacrifício, foi eu e você. Essa é a recompensa que Deus planejou, que Deus quer. É o seu arrependimento, é o seu retorno, é a sua conversão. É isso que Ele quer. Porque todas as vezes que rejeitamos em qualquer circunstância, nós o voltamos a crucificá-lo. Nós voltamos a cuspir nele. Nós voltamos o rosto para Ele. Mas quando nós entendemos, quando nós olhamos para essa cruz, quando nós recebemos essa cruz, nós o recebemos de volta. Nós o recebemos com alegria, porque Ele suportou isso só por sua causa, só por minha causa. Ele ama você. Se você talvez tenha essa desconfiança, ou talvez você pense que ninguém ama você, saiba que há um grande Deus, um único Deus que ama você, e que o vê como sua recompensa. Amém?